Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Aquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho dizendo: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele já existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos o Natal do Senhor. Mais uma vez nos reunimos, alegrando-nos, porque Deus vem ao nosso encontro. Vem trazer-nos a paz e deseja que sejamos comunicadores da sua paz. Assim, o profeta Isaías nos exorta: são belos sobre os montes os pés daquele que proclama e leva com suas ações a todos a paz que vem do coração de Deus. Queridos irmãos e irmãs, somos portadores desta paz, uma paz que é capaz de transformar a vida das pessoas que estão ao nosso lado e possam perceber, a partir de nossas ações, de nossa vida, de nosso testemunho, a salvação que vem de Deus e é manifestada por meio de nós a todos os irmãos e irmãs. Somos templos onde Deus habita. Recebemos a graça do seu Espírito pelo batismo. No nosso batismo, Deus faz morada em nós.
assim tornamo-nos templos vivos, onde Ele está presente. E por isso, como continuadores da obra do Seu Filho, devemos fazer com que a salvação chegue a todos e chegue por meio de nossas ações. Somos mensageiros da paz que brota do coração do Senhor, não da paz que o mundo nos propõe. A paz que o mundo nos propõe, ela é mais omissão do que paz. Me deixe em paz, é desejo de não ser incomodado. Prefiro ficar em paz, é não querer comprometer-se com nada. Jesus diz aos seus discípulos: eu vos deixo a minha paz. Ora, a paz de Jesus Cristo é uma paz inquieta. Ela me leva ao comprometimento com a vida dos meus irmãos e irmãs. Portanto, nós não podemos repousar em paz enquanto um de nossos irmãos passam por dificuldade ao nosso redor e nós não somos capazes de perceber naqueles a pessoa do Filho de Deus que ainda não é acolhida na sociedade hoje. Só podemos dizer, meus irmãos e irmãs, que estamos verdadeiramente em paz quando nós somos capazes de nos comprometermos com a vida ameaçada, nos comprometermos com a vida daqueles que sofrem, que passam por dificuldades, porque Cristo também renasce na vida de todo pequenino, de todo aquele que sofre, de todo aquele que passa por preconceitos e sofre com a exclusão. Portanto, nós somos convidados a sermos portadores da paz. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho ainda há pouco proclamado nos apresenta o início do Evangelho de João. João, ele não tem uma necessidade ou objetivo de nos traçar a história do nascimento de Cristo. Ele quer muito mais chamar a atenção da comunidade de fé para o Cristo como sendo o próprio Deus que se manifesta neste mundo. E ele inicia o seu evangelho dizendo que no princípio era a palavra. Deus é o verbo, Deus é a palavra. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e no princípio tudo foi feito pela palavra. Tudo foi feito por Deus. Depois ele diz, e o verbo e a palavra se fez carne e vem habitar entre nós. Deus vem fazer morada em nós. Deus vem habitar entre nós por meio do seu Filho encarnado no seio da Virgem Maria. E João continua dizendo, a luz brilha no mundo, ele é a verdadeira luz, mas os seus não a acolheram. Deus nos livre, meus irmãos e irmãs, de o Cristo encontrar também o nosso coração fechado e não acolhê-lo em nós ou entre nós. Deus nos livre de deixarmos o nosso coração neste dia santo nas trevas do pecado, do ódio, do rancor, do egoísmo, da ganância. Que o nosso coração seja iluminado pela verdadeira luz que nos leva à libertação de tudo aquilo que nos oprime e nos impede de recebermos a graça que vem de Deus. Ele é o próprio Deus revelado a nós. João chama atenção para a figura de João, que se reconhece pequeno e vai dizer, não sou eu a verdadeira luz, a luz de verdade virá, a luz que ilumina, que nos possibilita ver para além das coisas deste mundo, que nos possibilita ver para além das coisas meramente terrenas, a luz que nos possibilita ver a salvação de Deus e contemplar esta salvação manifestada a nós na palavra proclamada, na Eucaristia e na Assembleia que se reúne para celebrar a fé e a salvação. Amados irmãos e irmãs, Deus comunica a sua palavra a nós. Deus revela o seu Filho a nós e deseja que o acolhamos, deixando que Ele transforme nosso coração.
Outrora, Deus nos falou pelos profetas. Assim, chama a nossa atenção para a segunda leitura da carta aos Hebreus. Hoje, ele nos fala por meio do seu próprio Filho. Filho que é revelação da sua graça a nós. E como este Cristo nos é revelado? É revelado a todos nós pela palavra que nos é apresentada, nos é transmitida, proclamada. Nós dizemos após cada leitura, palavra do Senhor, porque é a palavra encarnada. Cristo é a palavra, e toda a história da salvação, ela deve e se orienta para a salvação, para o Deus que vem a nós, que se faz um de nós. Ele é a palavra. Então nós dizemos palavra do Senhor, ou seja, o Cristo que se vale de nós para comunicar a sua mensagem e a mensagem de Deus a todos. E após a proclamação do Evangelho, nós dizemos palavra da salvação. É o Cristo que vem a nós e nos salva. Ele é revelado a nós na Santa Missa, se revela a nós pela palavra proclamada, refletida em casa, rezada em família. Ele se revela a nós na Eucaristia e deseja fazer comunhão conosco, ocupar o nosso coração, habitar o nosso ser, transformando nossa vida. Para quê? Para que com um olhar compassivo e com um coração sensível de Deus, nós possamos reconhecer em cada irmão, em cada irmã, a pessoa do Cristo. Tudo o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então ele se revela a nós, por meio de cada pessoa que aqui se encontra na Assembleia, reunida em oração, celebrando o Natal. Mas ele se revela a nós na pessoa de cada irmão e irmã que sofre e que passa por desafios e dificuldades. São os pequeninos do reino de Deus. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos acolher em nosso coração a frágil criança que nasce em Belém, mas que nós possamos acolher a fragilidade do Cristo na vida de tantos irmãos e irmãs que sofrem e que precisam do nosso apoio, da nossa compaixão, da nossa solidariedade, da vivência e expressão do nosso amor para com todos. Amor que Deus revela a nós ao conceder-nos a salvação por meio de seu Filho. Amor que nós somos convidados a revelar uns aos outros por meio de nossas ações, para que tenhamos a graça de sermos verdadeiramente cristãos, ou seja, ungidos pelo Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.